Pusera-se o sol e as pessoas honestas estão dormindo. As bruxas deslizam silenciosamente para fora de suas camas, assegurando-se de que não perturbaram o sono de seus maridos. Preparam-se para o sabá. Aquelas bruxas que vivem perto do local da reunião, para lá se dirigem a pé. As que residem mais longe vão a um lugar secreto, esfregam seus corpos com um unguento que lhes permite levitar e saem voando montadas em vassouras, estacas de sebes, tamboretes ou animais. Na reunião, que tem lugar num porão, caverna ou charneca deserta, encontram-se de 10 a 20 bruxas. Se entre elas estiver uma neófita, uma cerimônia de iniciação precederá as matérias ordinárias a serem tratadas no encontro. A noviça ficará de tal modo vinculada ao culto que terá grandes dificuldades para retirar-se. Assim, ela é obrigada a jurar que guardará os segredos do culto e ficará ainda mais unida ao grupo quando prometer matar uma criança e apresentar seu corpo numa reunião subsequente. Renuncia oralmente à fé cristã e sela sua apostasia calcando aos pés um crucifixo ou excretando sobre uma hóstia consagrada. Em seguida, ela adora o mestre masculino do culto, o diabo ou seu representante, oferecendo-lhe um beijo obsceno nas nádegas. Concluída a iniciação, a assembleia participa de um banquete. As bruxas encenam uma paródia do festim eucarístico, trazendo os corpos de crianças a quem previamente mataram. As crianças podem ter sido roubadas de famílias cristãs ou serem os filhos concebidos pelas bruxas em orgias anteriores. Elas são imoladas como oferendas ao diabo. As bruxas podem cozinhar os corpos das crianças, misturá-los com substâncias repugnantes e incorporá-los a unguento de levitação. Ou podem consumir o corpo e o sangue das crianças numa paródia ritual da Santa Ceia. Depois da festa, as tochas são apagadas, os candelabros são derrubados por um cão ou gato preto. Começa então a orgia. Ouvem-se gritos de misturem-se e cada pessoa agarra a que estiver a seu lado em lascivo abraço. Os encontros são indiscriminados. Homens com homens, mulheres com mulheres, mães com filhos, irmãos com irmãs. Concluída a orgia, bruxas e bruxos despedem-se de modo ritualístico de seus senhores e regressam para casa satisfeitos a fim de se juntarem a seus cônjuges adormecidos. Se você achou que isto era um roteiro de um filme de bruxas ou até mesmo de algum filme da Disney, você está enganado. Este era, na verdade, a ideia do Sabá das Bruxas, normalmente promovido pela Igreja Católica e até mesmo protestante. Como essas ideias surgiram? Como se inventou o Sabá das Bruxas? Eu te conto isso após a vinheta. Bruxaria. Quando ouvimos essa palavra, normalmente levamos para o terreno da fantasia. Afinal, não existem bruxas, não é mesmo? Mas como é que no passado, e não um passado tão longínquo assim, as bruxas pularam da literatura clássica grega e romana e surgiram na vida real de pessoas da Idade Média e da Renascença? Sim, como essa ideia fez com que pessoas matassem umas às outras por causa do medo da bruxaria. Segundo alguns estudiosos, existem certas teorias sobre a bruxaria. Por exemplo, de acordo com alguns estudiosos, a bruxaria seria uma invenção das autoridades religiosas a fim de consolidar o seu poder e aumentar os seus lucros. Para outras autoridades, ela seria o resquício de uma antiga religião pagã de fertilidade
que sobreviveu até os nossos tempos. Já outros estudiosos dizem que a bruxaria nunca existiu, mas que houve uma superstição geral na sociedade nos tempos medievais. E outros acreditam que ela é um produto de uma combinação de conceitos, dentre eles a heresia e a teologia cristã. Bem, uma coisa é certa: a bruxaria sempre esteve envolvida com a feitiçaria. E a feitiçaria, nós vimos no vídeo anterior, que ela sempre fez parte da sociedade humana, especialmente, né, nos países ao redor do mundo que estavam mais associados com o campo, né? A feitiçaria sempre foi utilizada no caso das pessoas que tinham problemas de doença, ou aqueles que não entendiam a morte, né? E até mesmo os que tinham medo dos raios, trovões e das intempéries climáticas. A verdade é que antes do ano 1000, a Igreja Católica estava empenhada em catequizar ou evangelizar pessoas, e normalmente estas eram pagãs ou pessoas dos povos originários. E algo importante a ser feito era mostrar que as crenças e os deuses daquelas pessoas eram errados. O seu estilo de vida era completamente desaprovado pelo Criador. Portanto, a tática da igreja foi demonizar os deuses pagãos, fossem eles deuses romanos, gregos, nórdicos ou celtas. A igreja procurou associar também as características de muitos desses deuses com os seus santos. Sim, as pessoas agora na prática, em vez de adorarem deuses pagãos, precisariam adorar os santos católicos. Algumas santas e santos, inclusive, possuem tanta semelhança com deuses pagãos que muitos entendiam ser o mesmo, como é o caso da Santa Brígida e de Brígide, a deusa celta. Também o conceito da igreja sobre a mulher sempre foi para desfavorecer aquelas que acreditavam no milagre e nas curas através das plantas ou nos seus deuses pagãos. A igreja, na verdade, sempre acreditou que a mulher era um ser inferior, porque eram representantes, né, ou filhas de Eva, aquela que fora enganada pela serpente e seduzida pelo próprio diabo. Na verdade, o modelo de mulher para a igreja era Maria, aquela que foi submissa a Deus e se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Também o folclore de várias religiões pagãs ajudou a ter uma crença sobre um encontro noturno. Como assim? O livro História da Bruxaria, de Jeffrey Russell, um livro que utilizaremos muito aqui na pesquisa sobre as bruxas, nos fala sobre uma época em que as pessoas, especialmente no norte da Itália, acreditavam numa deusa chamada Diana e que teriam encontros com essa deusa. Na verdade, não só no norte da Itália, mas também povos teutônicos, né, que seriam futuramente os alemães, acreditavam nessas reuniões noturnas, nas caçadas noturnas. Segundo nos conta Diana, a deusa apareceu nos primórdios da crença medieval como condutora das procissões e ritos de bruxas. Mas as origens dessas procissões diânicas, desconhecidas em Roma, são mais teutônicas do que mediterrâneas e têm suas raízes na grande caçada, ou seja, uma procissão de espíritos ou espectros que erravam em grande número pelos campos em uma desenfreada farra destruidora. O condutor desse caótico tropel, ora era um homem, ora uma mulher. A líder feminina chamavam na Alemanha setentrional Holda, Holy ou Hold, a afetuosa, a esposa de Wotan, deusa do casamento e da fecundidade.
No sul, ela era chamada de Percta, Berta, a resplandecente. E por estar ligada à caça, essa deusa foi associada à lua, à noite e à Diana. Os participantes da grande caçada vagavam pelos descampados, charnecas e florestas. Eram semelhantes aos homens e mulheres selvagens que, parte humanos, parte animais e parte espíritos, se acreditava levarem vida nômade nas florestas medievais. Elementos da mulher selvagem, frequentemente tida por sanguinária, comedora de crianças e sugadora de sangue, persistiram nos contos populares da bruxa solitária que habita na floresta. Gradualmente, na Alta Idade Média, as características das caçadoras e das mulheres selvagens foram transferidas para as bruxas. Vocês entenderam? Bem, no vídeo passado nós vimos sobre a crença em bruxas na Antiguidade Clássica, né? na Grécia e em Roma. Como se diziam que as bruxas eram poderosas e que também poderiam transformar o ser humano em animais. Lembram também que, como as Strix, elas eram capazes de se transformar em aves, em corujas e também de roubar crianças durante a noite. Então, essa crença em bruxas que já existiam em povos pagãos, aos poucos foi influenciando a crença em bruxas na própria Europa. E esses elementos de a caçada noturna, onde as pessoas seguiam uma deusa, isso foi registrado em 2 livros de pesquisa de Carlos Ginzburg. Um deles, A História Noturna, que conta o folclore de diversas regiões onde povos faziam justamente isso. E dentre esses povos, Carl Ginzburg também falou sobre os andarilhos do bem, ou os chamados benandante, que eram pessoas do bem, né? Não eram bruxos, mas que combatiam as bruxas noturnas. E como faziam isso? Normalmente eles dormiam e, em espírito, eles saíam do seu corpo e se reuniam com outras pessoas na noite para combater o mal. Bem, obviamente isso foi visto pela igreja depois como algo demoníaco. Tanto que, ao longo dos séculos, a igreja foi se moldando e também demonizando as entidades e deuses pagãos. Por exemplo, o Sínodo de Roma, em 743, ele disse que não se deveria ofertar comida nem bebida aos espíritos menores, como gnomos, protetores do lar, duendes, que eram espíritos costumeiros do folclore daquelas religiões, porque se presumia que eles eram demônios. Em 744, no Concílio de Leptines, foi proibido o sacrifício aos santos. Sim, porque as pessoas estavam passando, algumas delas a adorar os santos em vez de ser aos deuses. Então era natural que oferecessem também sacrifícios a esses santos como faziam aos deuses. Mas os primeiros pais da igreja diziam que isto era sacrifício aos demônios. Em 829, no Sínodo de Paris, foi dito que o rei deveria punir severamente as feiticeiras, com base em 2 textos bíblicos específicos. Levítico capítulo 20, versículo 6, que falava que aqueles que consultavam adivinhos eram detestáveis para Deus e deveriam ser mortos, e também Êxodo 22, 18, onde diz que não se deve deixar viva a feiticeira. Infelizmente, a tradução deste último texto, futuramente pelo rei Jaime I da Inglaterra, traduziu feiticeira por bruxa, não deixarás viva a bruxa. E isso foi utilizado como prova bíblica para apoiar as grandes matanças de bruxas. Também outro livro escrito muito importante para a igreja, mais ou menos no ano 900 da Era Comum, o chamado Cânon Episcopi. Ele ajudou a moldar a ideia do que seria o sabá e essas reuniões noturnas que aconteciam. Na página 71 e 72 deste livro História da Bruxaria,
O cânon Episcopi nos diz algumas coisas sobre a conduta de certas mulheres. Segundo o cânon, foi dito: algumas mulheres pecaminosas são pervertidas pelo diabo e desencaminhadas por ilusões e fantasias induzidas por demônios, pelo que acreditam que cavalgam à noite em animais na companhia de Diana, a deusa pagã, e de uma horda de mulheres. Acreditam que no silêncio da noite percorrem distâncias enormes. Dizem obedecer às ordens de Diana e em certas noites são convocadas para servi-la. Muitas outras pessoas também acreditam ser isso verdade, embora seja um erro pagão crer na existência de qualquer outra divindade além do Deus Uno. Tais fantasias são introduzidas nas mentes de pessoas sem fé, não por Deus, mas pelo diabo. Pois Satã tem o poder de transformar-se na figura de um anjo de luz. E nessa forma, ele captura e escraviza o espírito de uma infeliz mulher e transforma-se em várias pessoas diferentes. Mostra ao espírito perturbado dessa mulher coisas estranhas e pessoas desconhecidas e o conduz em fantásticas jornadas. Tudo isso acontece somente no espírito, mas pessoas sem fé acreditam que tais coisas acontecem também no corpo. Então, essa ideia da reunião noturna, da caçada noturna, onde pessoas se reuniam, quer fosse fisicamente, quer fosse em espírito, para adorar uma deusa pagã, foi considerado no cânon Episcopi como uma fantasia de mulheres infelizes, de mulheres que eram pessoas sem fé e sem muito entendimento. Em 1022, há exatos 1000 anos atrás, surgiu uma grande heresia na Europa, especificamente em Orleans, na França. Lá, um povo chamado de cátaros, ou os puros, começaram a divulgar as suas doutrinas com base no gnosticismo e no dualismo. Isso não foi permitido pela Igreja Católica e, com a ajuda do rei Roberto, fez uma grande execução dos heréticos. Bem, segundo os relatos da época, se diziam que esses heréticos se reuniam em lugares secretos para invocar o demônio, praticar muitas orgias sexuais com todos os tipos de pessoas, independentemente do parentesco, e também de sacrificar e comer crianças. Este é considerado o primeiro relato do que seria um sabá das bruxas, mas foi feito pelos cátaros, segundo a Igreja Católica daquele tempo. No entanto, os historiadores mostram que era normal um acusar o outro. E também as provas naquele tempo serem completamente tendenciosas, a fim de que a Igreja pudesse eliminar qualquer início de heresia. Também é dito que as pessoas procuravam acreditar naquilo que lhes parecia verdade, e não na de fato o que era verdade. Algo interessante também que contribuiu para a crença no sabá foi o que Walter Map disse. Esse homem era um estudioso da época e ele foi a pessoa que cunhou o termo da reunião das bruxas. Segundo ele, as bruxas se reuniam nas chamadas sinagogas. Sim, era uma forma de acusar os judeus que já estavam sendo perseguidos pela igreja naquele tempo, no século XII. Por exemplo, Walter Map diz o seguinte: por volta da primeira vigília da noite, quando portões, portas e janelas são fechados, os grupos sentam-se, esperando em silêncio em suas respectivas sinagogas, e um gato negro de maravilhoso tamanho desce por uma corda que pende no centro do recinto. Vendo isso, os circunstantes apagam as luzes, não entoam hinos ou os repetem de forma distinta, mas sussurram entre dentes e tateiam, ofegantes, seu caminho para o lugar onde vislumbram o seu Senhor. Quando o encontram, beijam-no
tanto mais humildemente quanto mais inflamado está cada um pelo frenesi. Alguns os pés, outros mais sob o rabo, a maioria nas partes íntimas. Vocês conseguem perceber como foi nascendo a ideia de um sabá das bruxas? Primeiro, a acusação contra os cátaros, que eram reformistas da igreja em 1022, de que eles se reuniam em lugares secretos, praticavam orgias sexuais e cometiam canibalismo de crianças. E agora, este homem estudioso, entre aspas, Walter Map, que era um doutor universitário daquele tempo, diziam que quando eles se reuniam, eram na presença de um gato negro e no escuro beijavam este gato, inclusive o rabo deste gato. Na verdade, seria o próprio diabo. Com o tempo, as reuniões das bruxas não eram mais chamadas de sinagogas, mas sim de sabás, novamente se referindo aos judeus, ao dia em que os judeus se reuniam, descansando do seu trabalho secular para adorar a Deus. Então note que, apesar da bruxaria e o judaísmo ser algo completamente diferente, pela Igreja Católica foi sendo aos poucos nomeado como a mesma coisa, como sinagogas ou sabá. Com o tempo, histórias de pacto com o diabo também favoreceram a ideia de um sabá. Por exemplo, desde o século VIII eram contadas histórias sobre pessoas que tinham um pacto com o diabo. O diabo, por exemplo, poderia possuir alguém contra sua vontade. Isso é o caso da possessão. Mas as bruxas, elas voluntariamente serviam ao diabo fazendo um pacto com ele, segundo se acreditava. Em 1142, a história da bruxa de Berkeley, que, segundo as crenças na época, ela realmente tinha feito isso, um acordo com o diabo. Em 1214 e depois 1220, houve contos sobre pessoas que voavam para encontros noturnos com o diabo e negavam a fé cristã. Outro ponto que ajudou a se acreditar num sabá das bruxas foi a filosofia escolástica e também a própria teologia cristã daquele tempo, que dominava a Europa no século XII. Segundo esse entendimento, foi refinado a ideia da orgia sexual, pois as pessoas no sabá não mais tinham relações sexuais entre si, ou apenas isso, mas com espíritos masculinos, os chamados íncubos, e o diabo, sendo visto como um ser masculino e maligno, era aquele que presidia as reuniões noturnas e mantinham relações sexuais com suas bruxas. É interessante notar que a ideia da bruxaria, como um todo, ela era como se fosse um quebra-cabeça. Esse texto que lemos no início sobre o que era o sabá das bruxas, com ungüentos feitos de gordura de crianças e orgias sexuais entre elas e com o diabo, isso foi surgindo aos poucos. Em alguns países da Europa se acreditava uma coisa, em outros outra coisa diferente. Por exemplo, na Inglaterra, as bruxas eram vistas mais como pessoas que podiam matar outras pessoas ou fazer com que colheitas fossem destruídas, mas não necessariamente que elas voavam. Até mesmo na Inglaterra, as bruxas eram diferentes do continente, porque a Inglaterra é uma ilha, elas eram enforcadas e não queimadas vivas. Por quê? Porque na Inglaterra era considerado a bruxaria como a penalidade de um código civil. A bruxaria era um crime contra as leis do rei e por isso elas eram enforcadas. Outro aspecto que ajudou a formalizar o conceito do sabá das bruxas foi a ideia de Teodósio e Justiniano. Ou seja, eles, como doutores da igreja, diziam que a heresia era um crime de lesa majestade contra Deus. Portanto, se um crime de lesa majestade contra o rei era punido severamente, por que um crime de lesa majestade contra Deus não o seria?
Então note que a bruxaria, ao passar dos anos, ela foi sendo vista, né, essa ideia toda, através da cultura e da religião pagã, mas também das ideias que a igreja tinha sobre o diabo e dos encontros que essas pessoas teriam com ele, foi se fortalecendo a tal ponto que a bruxaria já não era mais considerada feitiçaria, mas sim heresia, e portanto deveriam ter a pena de morte, que normalmente era aplicada pelo rei. No fim do século XII, os bispos começaram a iniciar as inquisições, sim, as investigações. A partir daquele tempo, não mais as autoridades religiosas esperariam chegar até elas relatos sobre bruxas, mas eles mesmos investigariam qualquer pessoa que se considerasse bruxa. E normalmente as bruxas eram as pessoas velhas, pessoas de mais idade, abandonadas pela família patriarcal, talvez aquelas que eram parteiras ou curandeiras. Bem, aí começou a caça às bruxas, no momento que foi entendido que a bruxaria era uma heresia e poderia ser uma ameaça contra a autoridade da igreja. E a igreja, junto com os reinados, né, do governo, se fortaleceu ainda mais e utilizou esses governos para destruir os seus inimigos. Como a caça às bruxas aumentou e foi se tornando cada vez maior a partir do século XV, eu te conto isso no próximo vídeo.